esse grupo foi para a periferia e nós ainda não estávamos, nós estávamos lá no Tatuapé. Então nós dizíamos, não, mas eles já estão na periferia, nós queremos ir para a periferia também. Eu falei, eu quero, não sei se todos queriam, mas eu, em todo caso, queria. Falei, eu quero ir para a periferia e fazer uma experiência lá e depois ser ordenado lá. E foi assim que foi a minha ida para São Mateus. Então, com o Dom Luciano, começamos lá a pastoral do menor. Tive uma experiência também de pastoral carcerária. Depois, claro, continuei, sempre tive como padre, como bispo. Como bispo fui, por sinal, um tempo até o bispo referencial. Éramos um grupinho que íamos lá uma vez por semana, cada um ia um dia da semana para dar aula para esses presos. Lá me ensinaram, nem cheguei a aprender bem, mas lá me ensinaram a jogar xadrez. E eu digo que eu e Dom Manuel que fomos nomeados para São Paulo, para a Arquidiocese de São Paulo, naquele dia 3 de janeiro. E os outros que foram nomeados pelo mundo afora naquele dia, naquela quarta-feira de 3 de janeiro, que nós teríamos sido os primeiros do século e do milênio. Como o senhor recebeu essa notícia de que estaria sendo nomeado bispo? Foi muito interessante. Primeiro porque eu não era um tipo assim para ser bispo. Para ser bispo, em geral, a ideia que a gente sempre tinha era padre que estudava direito canônico, padre que já tinha trabalhado na cúria, chanceler, um pouco nessa linha, vigário geral. Eu fui sempre um padre de periferia, mas tive também, claro, a graça nesse tempo, nesses 20 anos de padre, de periferia sempre, e depois fiquei bispo de periferia também, mas eu tive a graça também de estudar em Roma. Eu fiz mestrado em exegese bíblica no Instituto Bíblico de Roma. Então, claro, nesses 20 anos de padre eu fiz também isso, dei aula na faculdade de teologia, mas digo, mesmo quando voltei de Roma e fui, antes de ir para Roma, fui reitor do seminário também, bem novo eu fui reitor do seminário de filosofia. Dom Paulo Evaristo, ele era muito, tipo assim, Dom Helder, né? Era assim, muito ousado, né? De confiar em quem parecia que não dava para confiar. Eu era muito novo, eu tinha 4 anos de padre, tinha 30 para 31 anos e tinha cara de novo mesmo naquele tempo. Hoje tenho 68, como já disse. E ele chamasse um padre novo para ser reitor da filosofia de toda a arquidiocese, e um padre que tinha estudado numa casa de formação e não num seminário, e aí chamar para ir para um seminário. Mas ele me chamou, então eu fui reitor do seminário, depois fiquei estudando em Roma, dei aula na faculdade de teologia, mas quando eu fui nomeado, depois de 20 anos de padre, de indo para lá e para cá, quando eu fui nomeado, eu era pároco no Tatuapé, que é um bairro consistente de São Paulo, vamos dizer que até um bairro central de São Paulo. É o começo, um bairro próspero da Zona Leste, um bairro muito movimentado comercialmente falando. Esse Tatuapé, a Praça Silvio Romero, paróquia Nossa Senhora da Conceição, eu era pároco lá e lecionava também na faculdade de teologia. E Dom Paulo, o tempo de Dom Paulo, ele não deixava que professor da faculdade fosse ser pároco. Mas agora já era Dom Cláudio. Tanto que quando eu estive com Dom Cláudio, eu falei, Dom Cláudio, o senhor sabe que eu estou lá na faculdade, dou aula na faculdade, mas eu assumi uma paróquia lá na região Belém. Aí como é que ele falou? Ele disse, mas isso é assim mesmo? É o costume, é assim mesmo? Ou vocês estão aproveitando a mudança de arcebispo? Eu falei, Dom Cláudio, nós estamos aproveitando a mudança de arcebispo. Porque no fundo ele também achava que o melhor era que o professor se dedicasse lá a estudar, porque na paróquia a gente já estuda menos, né? Estudar e dar aula. Bem, isso em 98, mas no final, em 2000, quando eu fui nomeado, foi bem no finzinho de 2000, mas antes Dom Cláudio tinha me nomeado para ser o diretor da escola diaconal, para tomar conta da escola diaconal.
o que faz o padre Beniamino aqui na nossa diocese. Para ser... É bom, também aceitei, então, e comecei lá um pouco... e ele me chamou, um sábado ele me chamou na casa dele, para uma audiência, logo de manhãzinha eu fui lá, falei, então, eu queria falar sobre a escola diaconal, saber, você foi nomeado, faz um mês que foi nomeado, eu queria saber se está dando certo, como é que está. Eu contei um pouco da escola diaconal, o que a gente estava pensando, era dezembro de 2000, para o ano que vem, porque estava o fim do ano. Tá bom, e fui embora. No sábado seguinte, ou seja, no meio da semana, ele me chamou de novo para o sábado seguinte, me chamou de novo para ir lá. Dom Cláudio está chamando para audiência. Eu fui, não perguntei por quê, mas eu fui, mas fui pensando, falei, mas já chamou semana passada, já perguntou dessa bendita escola diaconal, eu já falei, o que será que ainda ele quer saber? Aí eu cheguei lá nessa audiência 7 da manhã, num sábado, 16 de dezembro, e de lá eu ia para a rodoviária, eu estava de carro, mas eu ia passar na rodoviária do Tietê para pegar minha tia Freira, que estava vindo de Mato Grosso do Sul, e nós íamos para o interior, que era o casamento de uma prima minha, sobrinha da minha tia ia ser madrinha, inclusive. Então, de Dom Cláudio, eu fui lá para minha tia, para a rodoviária para pegar minha tia e fui para o interior. Mas fui pensando, o que ele quer saber, se sábado passado eu já estive. E eu cheguei nessa audiência, tudo bem, Dom Cláudio, não sei o quê. Então, Dom Cláudio, o senhor certamente quer falar da escola diaconal, mas o senhor lembra que semana passada eu já estive aqui, que nós já conversamos? Ele falou, lembro, claro que eu lembro. Ele falou, mas hoje não é sobre escola diaconal. Hoje é porque o Papa está te nomeando bispo, auxiliar de São Paulo, tem aqui a carta da anunciatura, ou seja, a carta chegou para ele, não para mim, eu ia ser um auxiliar, se eu fosse ser um bispo diocesano, chegaria para mim a carta, ou um telefonema, como fazia Dom Danielo, normalmente fazia tudo por telefonema, e nesse tempo era Dom Lourenço Baldisseri. Eu tenho aqui a carta do anúncio. Eu falei, mas o senhor tem certeza que é para mim? O senhor tem certeza que é para mim mesmo? Ele falou, não é você, Pedro Luiz Stringini? Eu falei, sou eu. Ele falou, não, é você sim. Foi a partir daí a conversa, ele deu a notícia. E depois, quando saiu a publicação, no dia 3 de... Aí, claro, aí tinha que ficar em silêncio, então eu fui para minha casa, não falei nada, porque de fato eu guardo, isso eu guardo mesmo, porque hoje parece que as pessoas não guardam mais segredo, tudo se fica sabendo antes, é desagradável, mas eu guardo sim, pode ser o que for. Eu fui para minha casa, depois eu vim para a paróquia, celebrei Natal, celebrei fim de ano, e só no dia 3 de janeiro é que a paróquia foi comunicada. E quem foi comunicar foi o Celso Pedro, porque aí na véspera também ele soube que no outro dia ia sair, e ele falou, amanhã eu vou celebrar aí com você, e eu que vou dar a notícia. Aí eu falei, que notícia? Ele riu, né? Eu falei, tá bem, então você preside. Ele falou, não, você preside, mas no final da missa eu dou a notícia para o povo. E assim foi, de fato, ele foi de manhã na paróquia, eu presidi a missa, ele concelebrou e depois no final ele chamou ainda, é missa de manhã de dia de semana, às 7h30, não tem tanta gente, ele chamou todo mundo lá na frente. Eu tenho uma notícia para dar, o padre de vocês vai ser bispo. Aí o povo ficou contente, e foi assim que foi a notícia. Mas nesse dia, então de manhã foi a celebração que o Padre Celso anunciou, e nesse dia também Dom Cláudio me chamou lá na casa dele, como também chamou o outro, Dom Manuel, que hoje que este ano vai se tornar emérito, de setembro se torna emérito de São Miguel, e faz aniversário dia 29 de setembro, Dom Manuel. Diocese de São Miguel, no dia de São Miguel, ele também faz aniversário. E aí ele chamou para dizer, para dar um abraço tal, e também para tomar um café lá com ele, e também para dizer que eu seria encarregado da região Belém. O que para mim foi uma grande surpresa, porque Dom Cláudio, quando chegou, ele fez diferente de Dom Paulo.
Evaristo. Dom Paulo Evaristo tinha um bispo em cada região. E as regiões funcionavam como diocese, regiões muito grandes e nessa linha de Dom Paulo da descentralização. Então funcionava como... Dom Cláudio chegou querendo dar o tom de uma arquidiocese única. Isso que Dom Odilo é muito cioso. Dom Odilo é mais cioso do que Dom Cláudio nesse aspecto de que a arquidiocese é uma só. Tanto que eu sinto que hoje os bispos eles não dizem eu sou bispo da região Belém, eu sou auxiliar da arquidiocese de São Paulo. Nós não, nós dizíamos eu sou da região Belém, outro eu sou da região Lapa. Ou então nós tínhamos o nosso bispo da região Belém, Dom Luciano era o bispo da região Belém, Dom Celso era da região Ipiranga. Então Dom Cláudio quis dar um tom mais arquidiocesano, de modo que Dom Gio, que fora escolhido há 1 ano ou 2 anos antes, acho que 1 ano e meio antes, ele não tinha região, ele chegou e foi auxiliar de toda a arquidiocese, né, responsável pela pastoral vocacional, pelos bens culturais. Então eu logo pensei, bom, Dom Gil da pastoral vocacional, dos bens culturais, pastoral vocacional e seminário, né? Eu falei, eu certamente Dom Cláudio vai pedir para eu ficar na área social, nas pastorais sociais, como de fato pediu, e como pediu também outra coisa para Dom Manuel acho que foi até o vigário-geral, mas ao mesmo tempo ele falou, você vai tomar conta, ele não falou nada de pastoral social nesse dia ele falou, você vai tomar conta da região Belém. Eu fiquei admirado, e eu gostei porque estava lá na região Belém, era filho lá da região Belém, gostei, mas foi uma surpresa, porque achava que fosse ser assim para toda a arquidiocese. Depois, claro, depois ele também me encarregou das pastorais sociais, ele criou uma coisa chamada Seminário da Caridade, uma movimentação na linha social, na linha das pastorais sociais em São Paulo, sobretudo a partir do mundo do trabalho. Depois criou até uma entidade para ajudar a trabalhadora a encontrar, ajudar desempregado a encontrar trabalho, apoio ao desempregado, todo esse negócio. Mas depois sim, então ele me nomeou para isso. Eu fui também um tempo, além da região Belém, eu fui também um tempo encarregado da juventude, foi um tempo muito bom também, que eu fiquei à frente do setor. Quando a CNBB, aí acho que foi em 2005, que a CNBB se firmou mesmo como setor da juventude, porque antes era PJ. Antes o trabalho com a juventude era entendido como PJ, mas começou a se perceber que PJ não atingia a juventude. Nem toda a pastoral da juventude, que hoje se chama pastoral juvenil, nem toda a pastoral juvenil atinge a juventude, quanto mais a PJ, que é uma expressão, e uma expressão politizada, e uma expressão engajada, e uma expressão que atinge ainda menos. Então começou o setor e eu fui responsável por este setor da juventude e, sobretudo, daí veio também a minha ligação com todas essas novas comunidades, porque essas novas comunidades todas mandavam jovens para o setor da juventude. E foi aí que eu conheci muito esse diácono Domingues, da Arquidiocese de São Paulo, que faleceu agora há 20 dias de... Foi aí que eu conheci, ele trabalhava muito com os jovens também. Foi aí que eu conheci os pais do padre Christopher, que são os fundadores o Regi e a Vanusa, que são os fundadores da comunidade Anjos da Vida, uma comunidade que deu, fundadores que fundaram a comunidade, que deram um filho que hoje é um jovem padre Christopher. Ou seja, foi um trabalho que me marcou bastante, esse de acompanhar o setor da juventude.